Então, nos ajude, querido, a mantermos essa live no ar e mantermos a Igreja Metodista Wesleyana aqui no bairro Jardim Atalaia. Então Deus vai tocar no seu coração. Pastor, o Pix é mais fácil, temos sim. Entre em contato pelo 033 98812 6732. Você investir na sua semente, nessa obra, depois você vai testemunhar como a nossa irmã Celândia tem feito, a nossa irmã Elisângela, tá? Então invista nessa obra, tá certo? Tá aí a agência, repito novamente, 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Me envie o seu comprovante pelo WhatsApp 033 98812 para mim estar passando para a junta diaconal e para o tesoureiro da igreja. Se precisar, vamos até o seu comércio, vamos até a sua casa para orarmos, para abençoarmos e sermos abençoados também. Quero louvar a Deus pela vida missionária Fátima, que está conosco aí, ela que hoje reside ali na Europa, em Portugal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, querido. Querido, não vamos perder mais tempo, a hora já está avançada devido ao pico de energia que tivemos. Então, pegue aí o seu pão, amém? O meu pão está aqui sobre a mesa. Abra ele no livro de Salmos, Salmos de número 10. Aleluias. Aleluias. Livro de Salmos, Salmos de número 10, vai nos dizer assim: por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Escute. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma cilada em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, colhendo na sua rede. Escolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus, ó ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu ouvistes, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre as tuas mãos. A ti, o pobre, se
comenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. O Senhor é rei eterno da sua terra. Serão desarraigados os gentios. O Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os seus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e aos oprimidos, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar a violência. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 10 é um salmo a qual nós vemos aqui a audácia dos perseguidores. Quando eu falo aqui de audácia, eu falo de investimento, eu falo aqui de posicionamento dos perseguidores, das investidas que o perseguidor, que o caluniador, que aquele que gosta de prejudicar, as investidas que eles fazem a todo momento para tentar nos abater, para tentar te abater, e muitas das vezes eles são ousados. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas, eles conseguem ser mais prudentes do que os filhos da luz. Eles são ousados, enquanto nós, que somos verdadeiros servos do Senhor, nos aterrorizamos diante de crises e diante de situações. E muitas das vezes os opressores, os perseguidores, eles usam de uma grande arma que eles possuem, que é o medo, porque a pessoa com medo, ela vira massa de manobra. Neste salmo, cuja autonomia ou autoria não é designada a Davi, não é designada a uma pessoa diretamente, é suscitada a justiça de Deus para aqueles menos favorecidos, e aqui ele usa o termo para os pobres, os desamparados e os órfãos. Por mais, querido, perverso, por mais que o adversário os aflinja, há um Deus que os defende. Por mais que o caos está instalado no mundo, há um Deus ainda que defende. E quando nós falamos aqui acerca da pobreza, vemos nos telejornais que aumentou, querido, o índice de pobreza em nosso país, de miséria. Saíram do estado de pobreza para o estado de miséria. E as notícias, a cada dia, a cada manhã, se nós não tivermos firmado na palavra de Deus, sucumbimos, porque as notícias são cada dia mais terríveis. Sim, e o salmista então, ele está dizendo aqui: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos da angústia? Quem sabe nessa manhã você já não fez ou já não passou na sua mente esse sentimento, esse pensamento, essa vontade de questionar a Deus, aonde Deus está?
Será que Deus não está vendo a sua situação? Quem sabe o seu estado se encontra como o estado desse salmista. Mas eu venho nesse dia te dizer que ainda que as maiores aflições possa estar possuindo a sua vida, ainda que o maior desespero possa estar batendo na sua casa, não se esqueça que tem um Deus que está trabalhando, ainda que você não consiga vê-lo, ainda que você não consiga ouvi-lo, ainda que você não consiga pegá-lo, Ele é aquele que trabalha para o menos favorecido. Então, querido, Ele não te desamparou, como Ele vem mostrar nesse salmo. E o salmista, ele começa questionando, mas depois ele vê o agir de Deus, e eu venho liberar uma palavra, que o agir de Deus começará a se manifestar por esses dias na sua história, na história da sua família. E alguns que me ouvem nesse dia estão como o salmista, que viu a adversidade de perto, mas Deus se levantou ao seu favor. Deus não te desamparou. É como o hino que nós acabamos de ouvir: tu és o milagre de Deus, querido. Há um milagre de Deus, você é agente de milagre. Deus não te desamparou, Ele está aí. Me dá prova disso, pastor. Você não está comigo, você não sabe as crises que eu estou enfrentando, você está vivo, é prova que Deus não tem te desamparado. Você está com saúde, é prova que Deus não tem te desamparado. Você está empregado, é prova que Deus não tem te desamparado. A sua família está de pé, é prova que o desamparo de Deus não chegou na sua vida. Ele está te amparando em todos os momentos. Sim, e ele segue: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento. O ímpio, ele só olha para o desejo da alma dele. E quantas vezes, querido, nós nos dizemos cristãos e estamos piores do que aqueles que não conheceram, porque o pior ímpio não é aquele que está fora, não é aquele que nunca conheceu. O pior ímpio é aquele que está na casa, é aquele que está na casa do Pai e não sabe que tudo do Pai é dele. É aquele que está, querido, na casa, que se diz cristão, mas não vive uma vida segundo a palavra, porque o ímpio é assim, ele não vive a vida segundo a palavra, porque a palavra não entrou na vida dele. E você, querido, que a palavra já entrou e não pratica e não segue essa palavra. Certa vez Jesus já estava ensinando e a sua família chegou, e então disse: sua mãe e seus irmãos te chamam, sua família te chama, e ele diz: a minha família é todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica. E as pratica, e as seguem, e as vivem. Quantos estão adquirindo conhecimento da palavra, mas não adquirem vivência da palavra, prática da palavra? Deus não te chamou para conhecer, Deus te chamou para viver essa palavra. É por isso que os ímpios, eles ali adoram, exalta a quem? Exalta os avarentos. E quantas pessoas estão na casa de Deus e vivem uma vida de avareza? Vive uma vida, querido, quer usufruir do melhor do reino, mas não quer investir no reino. Sim, e vive uma vida miserável, miserável na saúde, miserável na finança, miserável, querido, no contexto familiar. Tudo vai de mal a pior, porque a avareza, ela leva a atrair coisas negativas. Sim. E aí, o verso 3 diz: porque o ímpio gloria-se no desejo da sua própria alma, bendiz ao avarento. Ele consegue enaltecer o avarento e dizer que está certo. Ele consegue. E aí, todas as suas cogitações são: não há Deus. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já pregou para um amigo? Quantas vezes você já falou do amor de Deus, do Evangelho? Eles dizem: desde que eu me entendo por gente, os crentes dizem que Jesus está voltando. E aí? Está a mesma coisa. Sim.
No verso 4 aqui, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. O verso 4 aqui traz a realidade triste e completamente nos nossos dias atuais. Está vendo que eu estou falando e não estou longe do meu raciocínio de dizer que o pior ímpio é aquele que está dentro? É o filho que ficou, não o pródigo que foi? E muitas vezes o grande problema de Deus é com aquele que está dentro da casa. Porque aquele que vai, ele se arrepende e volta acessível à vontade do Pai, acessível à palavra do Pai. Quando ele diz no verso 4 aqui, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. O que ele não investiga? Ele não investiga a palavra de Deus, porque ele não tem prazer nela. E quantos estão na casa e não tem prazer na palavra do Pai? Só quer questionar, mas não quer aprender de verdade. Escreve até bonito nas redes sociais. E a gente lê e fala, nossa, agora ela entendeu isso. Mas quando mostra uma vida de prática, é totalmente diferente daquilo que escreve ou daquilo que prega. Sim, a soberba humana. Quando o homem, querido, quando o homem deposita sua confiança em si mesmo, ele considera-se uma pessoa autossuficiente. Quantas pessoas autossuficientes existem dentro da casa de Deus? Eu não preciso desse, eu não preciso daquele, eu não preciso nem estar nessa igreja, eu não preciso nem estar no culto, eu não preciso nem ser igreja. Porque na verdade quando você vai no local de culto, aquilo não é igreja, aquilo é o local de reunião da igreja. Igreja é o juntamento de pessoas. Então como você diz que não precisa estar no ajuntamento? Quando você não está com outros, que você é só morada. Igreja é o ajuntamento de pessoas, seja no GECEL ou seja no local de culto, aonde houver dois ou três, não um, dois ou três, no nome dele, ele se fará presente e nos tornaremos igreja dele. Sim, o ímpio, ele tem falta de interesse de conhecer a Deus. E quantos estão na casa de Deus sem esses interesses? A soberba, o orgulho, não deixa eles examinar, melhor dizendo, a palavra como ela deve ser examinada. A falta de interesse em conhecer a palavra de Deus é muito grande nos nossos dias. De conhecer e praticar, querido, essa palavra. Quando eu falo de conhecimento aqui, muitos têm conhecimento, mas não têm vivência da palavra, não obedecem à palavra, não seguem a palavra, não seguem. Hoje, nos dias atuais, o santo se mistura com o profano, e o profano com o santo, está tudo bem. Tentamos dar razão para aquilo que é errado, e não existe razão. Aquilo que é errado é errado e pronto, ponto final. Sim. E aí ele segue dizendo aqui, olha, aleluias, por causa dos seus orgulhos, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus.
Verso de número 6, diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Nunca me verei. Querido, nós precisamos ter interesse em que a palavra seja vista nas nossas atitudes, nas nossas buscas. O engano tem arrebatado os corações, tem arrebatado, e suas ações tornam-se opressoras e cruéis para nossas vidas. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios enganos, mentiras e pecados? Então, querido, esses enganos, o resultado torna-se inevitável de uma vida à margem do propósito de Deus. Será que hoje você que me ouve, Deus não tem mais lugar na sua vida? Quem sabe você que me ouve, não há lugar mais para Deus na sua vida? De quem não o busca mais? O engano tem te arrebatado o coração, suas ações têm se tornado opressoras e cruéis na vida de outros. Você que outra hora era luz, você que outra hora era bênção, agora passa a ser um perseguidor, um caluniador, um mentiroso, um profano, profanando algo que outra hora era morada de Deus, o seu corpo. Você precisa, querida, entender que o resultado das suas escolhas são resultados que têm te levado a um abismo sem fim. Vemos que Paulo, ele orientava muitas pessoas, e Paulo, ao escrever a primeira carta a Timóteo, deixou-lhe um conselho poderoso, um conselho tremendo, que todo crente em Cristo deve tomar para si. Guarda, presta atenção, meu amado, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, profanos, sim, e as condições do saber. Olha o que ele diz para Timóteo: guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21. Sim, olha que Paulo está escrevendo, e o que você precisa gravar no seu coração. 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso 20 e 21. Releia isso de novo. Precisamos ter muito cuidado, querido, com os que andamos ouvindo e ocupando, aleluia, a nossa mente. Eu tenho medo de onde a igreja de Deus está indo. Domingo, ao ver um programa que todo domingo passa, um cantor, que eu só posso entender que é cantor, adorador não, cantor, interpretando, que se diz evangélico, que se diz cristão, cantando música secular.
O meu padrão, que ele tem que ser Cristo. O nosso padrão tem que ser Cristo. A mesma boca, a mesma fonte que joga água doce, não pode jorrar água salgada. É a palavra de Jesus Cristo, não é a palavra minha, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está aqui nesse pão vivo. Ou eu vivo a verdade, ou eu vivo a mentira. E vamos tentando maquiar, querido, o que é errado, para dizer que essa pessoa, essa água que jorra dois gostos de água que está certo, e aquela água que procura escolher qual a água certa a jorrar, está errada. O profano não se mistura com o santo, e o santo não se mistura com o profano. É por isso que a nossa juventude, a geração que tem se levantado, não sabe mais em que confiar. Mas deixa eu te dizer, para de olhar para os padrões de homens e mulheres, até mesmo de religiosos, e volte a sua vida para padrões de Cristo. O meu padrão não é Paulo, o meu padrão não é Pedro, não é Maria, ainda que foram homens e mulheres santas, o meu padrão é Cristo. Cristo é o meu padrão de servir ao reino de Deus. Sim, precisamos, querido, precisamos ter muito cuidado com aquilo que colocamos na nossa mente, que ocupa a nossa mente. Lembre-se que a Bíblia não chama o ímpio de perverso apenas os homicidas, ladrões e blasfemadores. Mas o ímpio é todo aquele, mesmo professando conhecê-lo, não anda de acordo à vontade dele e à palavra dele. Tito, capítulo 1, verso 16, vai te dizer isso. Leia aí. É a palavra de Deus que precisa falar nesses dias. É a palavra de Deus que precisa arder no seu coração nesse dia. Qual é o padrão, qual é o molde de vida que você tem vivido, noiva, igreja do Senhor? Qual é o padrão que você tem colocado diante dos seus olhos? Qual é o padrão? Qual é o seu padrão de vida? Qual é o seu padrão, querido? Qual é o seu padrão de vida? Pense nisso. Pense nisso nessa manhã. Pense nisso neste momento. Qual o padrão que você tem vivido na sua vida? Qual é o padrão que você tem dado à sua vida? Qual é o padrão que você tem dado à sua história? Qual é o padrão que você tem colocado diante dos seus olhos? Qual é o padrão? Olha o que diz Tito 1, capítulo 1, verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até dizem que são crentes, que crêem na palavra, mas são desaprovados por essa palavra. E quem sabe essa tem sido a sua realidade. Quem sabe essa tem sido a sua vida, enganando a si próprio, vivendo segundo a tua alma, as suas paixões, os seus desejos e as suas vontades. Uma conversa séria que o salmista está tendo nessa manhã conosco. Verso 7, a sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias,
nos lugares ocultos mata o inocente, e os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, colhendo na sua rede. Os judeus, na época de Cristo, eles estudavam fiamente a palavra de Deus, a fim de encontrar ocasião para condenar os outros e não para conhecer aquele que veio salvá-lo. Quantos, querido, quantos nos dias de hoje conhecem a Bíblia, mas para condenar A, B e C, e não para vivê-la, não para praticá-la, não para usá-la de forma correta. É por isso que Jesus teve muitos problemas, não com a prostituta, não com o homossexual, não com o drogado. Ele teve muito problema com aqueles que se diziam conhecedores da palavra, fariseus, escribas. O grande problema do reino de Deus é com esses que pegam a palavra. Paulo advertiu: surgirão mestres, amantes de si próprio, que pegarão a palavra da verdade e transformarão a engano. Irmão, é o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo. O povo bate palma e dá glória a Deus, porque ele quer achar aquilo que encaixa dentro daquilo que ele pensa. Não quer colocar aquilo que ele pensa dentro daquilo que é a palavra de Deus. E vamos criando esses mestres enganosos, mentirosos, que têm surgido nos dias atuais, porque perdemos o prazer de investigar as palavras como um bomberiano, como os irmãos de Bereia, que examinavam, que à luz da Bíblia fazia o julgamento das palavras que Paulo pregava. O salmista aqui clamou: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. E essa tem feito e sido a minha oração, querido, para que a verdade venha ser mostrada, ainda que a mentira tenha sobressaído nesses dias. Aonde eu estiver, na nação que eu estiver, na cultura que eu estiver, o meu padrão é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Jesus. Oh, meus irmãos, temos em mão este pão diário, temos em mão a palavra de Deus e devemos examiná-la, investigá-la, deixando de lado qualquer soberba. Qualquer conhecimento humano não pode ser maior do que o conhecimento da palavra de Deus. Deixe essa soberba de lado, para que todas as nossas cogitações sejam para declarar que o Senhor é Rei eterno na nossa vida. Sim, querido, estamos vivendo nos limiar do tempo, quando a fome, quando a sede. Sim, muitos estão preocupados com a sede e fome da sua alma, do seu corpo físico, e está esquecendo que vai chegar um dia que vamos ter sede da palavra, vamos ter fome da palavra, e já não vai existi-la mais. Ainda dá tempo de você, querido, voltar a praticar a palavra da verdade. Ainda dá tempo de você entender que a palavra de Deus é a fome e a sede que o mundo está precisando nos dias atuais, mais do que o alimento que sustenta essa carne que vai voltar para o pó.
A cegueira espiritual tem tomado, a hipocrisia tem tomado a vida. Muitos têm profanado essa palavra. E o mal é que nós glorificamos e batemos palma, porque estamos como um animal que não sabe a força que tem. E Paulo, ele vai dizer que devemos renovar e prestarmos o nosso culto, nosso entendimento, e prestarmos o nosso culto racional, examinarmos a palavra, o que a palavra diz. O que a palavra diz? E o salmista, ele continua dizendo, verso 10 agora do Salmo 10, encolhe-se e deixam-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Esse pobre aqui, querido, é pobre de espírito. Pobre que não tem a palavra, porque o maior tesouro de um ser humano é conter dentro dele e ser um livro aberto. Carta de Deus, é a palavra de Deus, é o maior tesouro. Quem já viu aquele filme Eli, entende o que eu estou dizendo. Um filme secular, mas que mostra o poder e a riqueza da palavra de Deus. Se você não viu, procure aí ver Eli. Deus vai falar com você. Verso 11, diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Deus está vendo sim tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Verso 13, porque blasfêmia de Deus o ímpio dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Verso 14, tu viste, olha o salmista dizendo, tu viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Portanto, amados, sigamos a ordem do nosso mestre. Sigamos a ordem do nosso mestre. Sim, que diz, vigiai, pois a todo tempo, orando. É outra coisa que a igreja não gosta, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e para que estar de pé na presença do Filho do Homem. Sabe por que você está prostrado? Porque você não seguiu os ensinamentos do Pai. Você tem vivido uma vida fora da presença desse ensinamento. Vigiai, querido. Vigiai, pois a todo tempo, orando, lendo a palavra, buscando. O grande problema de Ana não era Penina. O grande problema de Ana não era ela não poder gerar. E ela entendeu isso. Porque todas as vezes que Elcana subia a Siló, ela até cultuava, mas sem entendimento. Ela até sacrificava, mas não o sacrifício perfeito que Deus agradava. Mas quando eles comem e ela sai,
e ela passa pelo sacerdote, ela não vai ao templo buscar uma imposição de mão dos sacerdotes, ela passa dele. Então qual é o maior problema que Ana tinha? Era com ela mesma, que estava na casa, mas no entanto não sacrificava segundo o sacrifício que Deus exigia, uma vida entregue a Ele. Mas quando ela resolveu dizer, eu sou uma mulher de alma, ela resolveu expor a alma dela a Deus, a vontade dela, o desejo dela a Deus, e colocar o desejo de Deus acima do desejo dela. Deitar-se com Elcana foi a coisa mais fácil. Estar no particular com Elcana, seu esposo, foi a coisa mais fácil. Ela entendeu naquele dia que o problema de todo acontecimento é que ela colocou os sonhos dela acima dos sonhos de Deus. Ela colocou a vontade dela acima da vontade de Deus. E quando ela foi e disse, olha, a minha alma está amargurada, mas eu venho aqui e até lhe peço, mas o que eu lhe peço agora não é para mim, eu te devolvo. Aí Deus abriu a madre dela. Essa esterilidade, ela só vai sair da sua vida, do seu lar, da sua família, quando você entender que é momento de vigiar e orar, ir para o secreto, ir para a intimidade. A sua intimidade não tem que ser com Elcana, mas primeiramente com Deus e depois com Elcana. Você tem sido íntimo de quê, querido, nesses dias? Da palavra, da oração, da renúncia, de ceder à vontade de Deus e esquecer as suas? Ou você vai continuar com essa avareza, com essa prepotência, com essa arrogância que tem te levado para longe dos caminhos do Senhor? E o salmista termina esse salmo dizendo no verso 17, Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e aos oprimidos, a fim